Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais uma aula. Hoje minha explicação é bem curta, afinal vocês já conhecem o Teorema de Pitágoras, né? A gente viu aí a partezinha anterior às demonstrações, acho bastante curioso que vocês vejam quantas demonstrações tenham, além de vocês saberem que uma demonstração é bastante importante também dentro da matemática. A gente demonstra muita coisa, a gente prova muita coisa através de demonstrações. Então é bastante interessante vocês conhecerem alguma demonstração também. E a gente viu bastante aí nos vídeos que eu deixei para vocês, né? Bom, então essa segunda parte da aula, primeiro eu só vou relembrar alguns aspectos do teorema e vocês vão aplicar bastante o Teorema de Pitágoras para rever muita coisa, não só o Teorema de Pitágoras, como equação de segundo grau, como a gente tem que lembrar também quando elevar alguma coisa ao quadrado, se está elevando uma soma de fazer trinômio do quadrado perfeito, além de o que acontece quando eu elevo raízes e alguns casos especiais, tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras a gente vai trabalhar hoje e amanhã, essa parte fazendo bastante exercícios, tá? Então é uma parte bem prática. Dessa vez eu não vou pedir para vocês me entregarem nada, mas eu vou pedir para vocês estarem fazendo esses exercícios para vocês entenderem bem cada um dos processos e vou posteriormente, quando a gente voltar para presencial, eu vou estar vistando isso aqui junto com a tarefa. Tudo bem? Então vamos lá. Então, só relembrando, o que diz o Teorema de Pitágoras? Primeiramente, pessoal, sempre num triângulo retângulo, ok? Nunca o Teorema de Pitágoras é para um triângulo agudo, para um triângulo obtusângulo, tá? Num acutângulo obtusângulo. É sempre para um triângulo retângulo. Tem que ter um ângulo de 90 graus para funcionar o Teorema de Pitágoras. E sempre oposto ao ângulo de 90 graus, eu vou ter o maior lado do triângulo, que é o que a gente chama de hipotenusa, ok? A hipotenusa ela é o maior lado e ela fica sempre oposto ao ângulo de 90, não esquece disso. Tá? Às vezes o pessoal erra isso, não deixa a hipotenusa sozinha desse lado do sinal de igual, tá? E os outros dois lados são catetos, tá? Os dois lados que encostam no ângulo de 90 aqui são os lados menores que a hipotenusa, são os catetos. E o que a gente tem que falar? Como que a gente fala o Teorema de Pitágoras de maneira correta? Que a soma do quadrado dos catetos, tudo bem? A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Essa é a maneira correta da gente ler o Teorema de Pitágoras. Eu não posso falar que a soma é a soma dos catetos ao quadrado, porque se eu falar a soma dos catetos ao quadrado, eu estou falando isso daqui. Eu somei os catetos, elevei ao quadrado. É a soma do quadrado dos catetos. Eu elevo os catetos ao quadrado e depois somo eles. Isso aqui não está certo. Lembra que isso vai dar trinômio do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Opa, mais o quadrado do segundo, né? Então, não é a mesma coisa que está escrito ali em cima. Bom, vamos lá então. Não tem muita coisa para falar, é mais isso mesmo. Então, eu queria mostrar para vocês alguns exercícios que a gente vai fazer e eu queria deixar alguns alertas para vocês quando vocês forem fazer. Então, vamos lá. O exercício 686 do livro de geometria de vocês pede para achar o valor do x. Então, primeira coisa, pessoal, sempre identifique quem é a hipotenusa, né? Porque nem sempre o x vai estar na hipotenusa, ou não necessariamente só aparece na hipotenusa. Então, a hipotenusa é sempre oposto ao ângulo de 90. Então, ó, esta é a hipotenusa ao ângulo de 90. Esta é a hipotenusa, ângulo de 90. Essa é a hipotenusa, ângulo de 90. Este é a hipotenusa, tá vendo? 15, não tem nem x aqui. Esse daqui vai ser a hipotenusa, né? E este daqui vai ser a hipotenusa. Bom, beleza, já sei identificar a hipotenusa, sempre contrário ao ângulo de 90. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado, quando eu for elevar ao quadrado uma expressão com uma soma. Né? Então, x mais 4 ao quadrado, a hipotenusa sempre sozinha do lado do sinal de igual, tá? Então, por exemplo, nessa letra F, mesmo que sendo 15, vai ficar aqui 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x mais 3, os dois ao quadrado. Não esquece, quando eu tenho uma expressão como o x mais 4,
de colocar o parênteses, elevar ao quadrado. X mais 3 aqui, ó, colocar o parênteses para elevar ao quadrado. Mesma coisa esse x mais 19 aqui, ó. X mais 19 elevado ao quadrado, tá? Não esquece desse parênteses. Nesse caso a gente já comenta ele. Mas esses que são somas, obrigatório colocar esse parênteses aí para poder resolver o exercício. No caso da letra A, ficaria igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Então, opa, o que é essa 8 a sexta aqui? Que é mágica agora? Bom, enfim. Enfim, pessoal. Essa partezinha que foi elevada ao quadrado, também outro erro bem comum, né? Vocês até imaginam do que eu vou comentar, que muita gente coloca x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, distribui esse quadrado aqui dentro e a gente sabe que a gente não pode fazer isso, tá? Então, por que não pode? Primeiro vamos relembrar, vocês já viram isso, mas por que não pode? Quando eu levo o número a ao quadrado, eu estou fazendo a vezes a, né? Então, quando eu faço o número x mais 4 ao quadrado, eu estou fazendo x mais 4 vezes x mais 4. E quando eu tenho esse tipo de situação, lembra que eu tenho que fazer a distributiva? Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo. Segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Então, isso ficaria x ao quadrado, mais 4x, mais 4x, mais 4 ao quadrado. Opa, 4x, mais 4 ao quadrado. Então, isso daria aqui x quadrado mais 8x mais 16. Né? Ou seja, cai no trinômio do quadrado perfeito. Lembra que o que é o trinômio do quadrado perfeito que eu falei tanto nessa aula já? Eu tenho a soma de dois termos e ela vai dar um trinômio. Isso daqui é um polinômio, pessoal. Tem vários monômios. Isso é um monômio, isso é um monômio, isso é outro monômio, isso é outro monômio. Um número com uma letra é um monômio. Quando aparece sinal de soma ou de subtração, divide em outro monômio. Então, eu estou somando dois monômios. Estou somando dois termos aqui e elevando ao quadrado. Sempre lembrando, pessoal, que eu vou ter o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, repara, ó, quando eu multipliquei x por x, é esse a ao quadrado, que é o primeiro termo pelo primeiro. Quando eu multipliquei x por 4, é a mesma coisa que quando eu multipliquei 4 por x. Por isso que aparece duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Então, ó, 4x com 4x, 8x, que é duas vezes o 4x, né? Duas vezes esse x vezes 4, esse 4 vezes x. Opa, esse 4 vezes x aqui. Mais o quadrado do segundo, que é a hora que eu multipliquei o 4 pelo 4. Tudo bem? Então, sempre tem que lembrar disso daqui, nesses exercícios que aparecem essa estrutura. Então, aqui ficaria, por exemplo, x ao quadrado mais 8x mais 16, tá bom? Igual x quadrado mais 64. Nesse caso, x quadrado desaparece, não cai numa equação de segundo grau. Vai ser bem facinho. Passa o 16 para lá como menos, depois faz o 8 dividir. Tá bom? Essa letra A, só lembrando aí o que vocês têm que fazer. Não esquece de fazer isso para cá, não esquece de fazer isso aqui também, tá bom? É bem importante sobre isso. Bom, outro aspecto que eu gostaria de comentar desses exercícios, na hora que vocês forem fazer isso daí. Se eu tenho uma multiplicação com raiz, como na letra C, aquilo que eu circulei e falei que ia falar depois ali, ó. Aquele 6 raiz de 3, certo? Aquele 6 raiz de 3, quando elevado ao quadrado, eu vou elevar o 6 e eu vou elevar a raiz de 3. Só que diferente do sinal de soma, ali sim eu posso distribuir o sinal entre o 6 e o 3. Então, ó, repara, naquele caso, o 2x é a hipotenusa, vai os dois ao quadrado. Estou falando da letra C, tá, gente? O 2x vai ao quadrado da hipotenusa, é igual ao x ao quadrado, mais o 6 raiz de 3, que está ao quadrado. Repara quando eu tenho uma multiplicação, como é o caso do 2x, como é o caso do 6 raiz de 3, aí sim eu posso fazer distributiva. Quando é soma e subtração que eu não posso. Tá? Por quê? Porque 2x ao quadrado é a mesma coisa que 2x vezes 2x. Só que aqui não faz sentido ter parênteses, né? Porque é uma multiplicação. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa frase é muito famosa, quer dizer que numa multiplicação, a ordem dos números não importa. Eu posso fazer 2 vezes 2, x vezes x,
ou 2x vezes 2x, ou x vezes 2, depois x vezes 2, depois multiplicar os dois, a ordem não importa. Então aqui ficaria 2 ao quadrado, x ao quadrado, igual do outro lado, x ao quadrado, mais 6 ao quadrado, e raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? Quadrado é o contrário da raiz, então eles cortam. Então, nesse caso, ficaria 4x² desse lado, igual a x², 6 ao quadrado dá 36, vezes 3. Tá bom? Dá para passar esse x² para lá como menos, multiplica esse 36 por 3, e aí vai ter um 3x aqui que passa dividindo. Talvez você prefira nem multiplicar aqui 36 por 3 para poder cortar com o 3, que vai aparecer do outro lado, né? Aí você que sabe aí, tanto faz, beleza? Bom, gente, o último aspecto desse exercício que eu acho importante comentar com vocês, já falamos da identificação aí da hipotenusa, já falamos aí do trinômio do quadrado perfeito, já falamos aí de multiplicação. Outra coisa importante é o da letra E. Pessoal, sempre que nós temos um triângulo retângulo e dois dos catetos são iguais, ou seja, os dois catetos são iguais, como na letra E, 5 e 5. Repara, pessoal, que se você tem um ângulo de 90 e dois lados iguais, isso, na verdade, era um quadrado, que, cortado aqui no meio pela diagonal, vira um triângulo retângulo de dois lados iguais. Eu vou voltar a falar disso mais para frente, mas, pessoal, essa hipotenusa ela é a diagonal do quadrado. Repara uma coisa, quando você tem dois valores iguais, pelo teorema de Pitágoras, ficaria que a diagonal ao quadrado é igual ao lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. Como eu tenho duas vezes o lado ao quadrado, eu posso escrever isso nessa soma. 2 lados ao quadrado. Eu tiro a raiz, né, daqui da diagonal, passa para lá, fica raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Esse L, como está ao quadrado, ele pode sair da raiz perdendo esse quadrado, como se cortasse esse quadrado e a raiz, mas só do L. O 2 não consegue sair, fica dentro da raiz. Então vai ficar D é igual ao lado raiz de 2. Isso, pessoal, é até uma formulazinha bastante famosa. Vale a pena decorar essa formulazinha no ensino médio, que a diagonal de um quadrado ela é lado raiz de 2. A gente usa bastante isso. Vários momentos da matemática, a gente acaba usando que a diagonal é lado raiz de 2. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse caso aqui, dá para eu descobrir que a diagonal aqui é 5, que é o lado raiz de 2. E essa é a resposta, 5 raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional, não tem valor exato. Ah, mas eu fiz por Pitágoras e o meu número não deu esse. O meu número deu uma raiz de 50. Vamos entender o porquê? X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, ficou que x ao quadrado, a pessoa, ao invés de fazer duas vezes 5 ao quadrado para tirar a raiz, igual eu fiz aqui com L ao quadrado, por exemplo, ela faz que isso é 25, isso é 25. E está certo, não está errado não. 25 mais 25 dá 50. E aí ela chega que x ao quadrado é igual a 50. Tudo bem, tranquilo. Até aqui não tem problema. Então, x é igual a raiz de 50. Só que quando você vai tirar a raiz de 50, 50 não tem raiz exata. Quando é assim, pessoal, vocês vão olhar a resposta de gabarito, vocês vão olhar a resposta de vestibular, e você nunca vai achar a raiz de 50. Por quê? Porque 50 não tem raiz exata, mas a gente consegue reduzir esse número. É igual quando a gente tem uma fração e a resposta final é, por exemplo, 6 sobre 8. Você não vai ver 6 sobre 8 na resposta. Você precisa deixar irredutível. Você vai deixar isso dividindo por 2 em cima e embaixo, como 3/4, está vendo? Nesse caso é a mesma coisa. Vamos tentar reduzir essa raiz. Como? Tirando a parte que der para tirar do quadrado, da raiz quadrada, aqui desses 50. Então, existem várias técnicas. Uma delas é pensar assim, qual é um número que eu posso transformar o 50 numa multiplicação. Eu posso transformar, por exemplo, 2 vezes 25. É uma possibilidade. E 25 tem raiz exata que é 5. Aí eu tiro o 25 da raiz, né? Ficando 5, e o raiz de 2 acaba sobrando lá. Tá, mas e se eu não souber que é o 25?
Aí você pode pegar o 50 e fatorar ele em primos, dividir ele por números primos. 50 dividido por 2 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu acabei de descobrir que 50 nada mais é do que 2 vezes 5 ao quadrado. Ok? Então, quando você fala da raiz de 50, você pode reduzir ela falando em 2 vezes 5 ao quadrado. Bom, 5 ao quadrado e na raiz, você pode cortar a raiz e o quadrado do 5, tirando ele para fora da raiz. Tudo bem? Isso aqui chama fatoração em primos de um número. Ok? A gente usa bastante isso no ensino médio para reduzir os números. Ok? Bom, gente, acredito que daqui vocês não vão ter muito mais dúvidas em quase nada. Vai ter alguns que caem em equação de segundo grau, vai ter alguns que complicam em outros aspectos, mas eu comentei aqui a maioria das dificuldades. Então, tenta fazer todos esses, mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. É o 687, tá bom? Mesma coisa, tá, gente? Vocês podem ver que nada mais é do que o exercício anterior, igualzinho, tá? Só aplicação direta em triângulos. A única coisa é que ele vai ter um nível um pouquinho acima pelos números que foram colocados, aonde esses números foram colocados. Então, lembra sempre de identificar onde está a hipotenusa para começar o exercício. Lembrando que a hipotenusa sempre fica sozinha, tá? Não esquecer as regrinhas que a gente falou de trinômio quadrado perfeito e de multiplicação de número comum por raiz. Né? Esse menos 7, não lembrar que no trinômio do quadrado perfeito, quando eu tenho a menos b, vai ficar a ao quadrado menos 2ab, né, mais b ao quadrado. Então, no caso do x menos 7, vai ficar x ao quadrado, né, isso aqui é o quadrado, x ao quadrado menos 14x, né, que é 2 vezes 7x, mais 49, que é o 7 ao quadrado. Tudo bem? Lembra de fazer isso daí. Certo? Acredito que aqui vocês não vão ter maiores dificuldades do que a gente já falou até agora. E por último, o último exercício que eu vou pedir para vocês fazerem durante a aula é o 688, o da sequência. Repare que aqui as figuras já mudaram, já não temos só triângulos, e a gente tem que lembrar que Pitágoras só funciona para triângulo retângulo. Mas dá uma olhadinha aqui no 688A, onde eu tenho um triângulo, onde eu tenho esse cateto, dá para eu achar essa hipotenusa. Bem fácil, na verdade. Se você tiver uma boa memória, você já fez esse x aqui, que é a hipotenusa, né? A gente vai falar dos trios pitagóricos na aula de amanhã, tá bom? Bom, gente, aí depois que achou esse x, você vai usar esse valor do x, esse 2, para achar esse y. Lembra que o x é a hipotenusa do de baixo, e olha que esse y é a hipotenusa do de cima. Tá bom? Acha um, depois acha o outro usando o resultado. Bom, aqui mesma coisa, ó, pega esse triângulo e acha o x. Só toma cuidado que como o ângulo de 90 está para cá, mas ele não falou o que é 90. Só que lembra que em cima de uma reta eu tenho sempre 180 graus, e se eu tenho 90 de um lado, se eu tenho 90 desse lado, esse lado tem que ser 90. Então, esse 6 que é a minha hipotenusa. Toma cuidado com isso, tá, gente? Achou o x, depois acha o y. Mesma coisa para cá, só que dessa vez você vai cair num sistema de equação. Tá vendo que o y ele é igual dos dois lados? Talvez você caia num sistema, ou se você for meio esperto, você acaba trocando, achando o x primeiro aí, igualando que y ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado, e acaba igualando Pitágoras dos dois triângulos, né? Do de cima e do de baixo, e acaba resolvendo o x primeiro e depois faz um Pitágoras aí para descobrir o y. Tudo bem, pessoal? Essas são algumas dicas de resolução, alguns pontos importantes que eu considerei. Peguem o livro de geometria de vocês, façam esses 3 exercícios durante essa aula, tá? Pode fazer bastante. Eu vou vistar isso quando a gente voltar para o presencial. Então, não deixem de fazer, eu não vou pedir para me entregar nada na aula de hoje, é só isso que vocês têm para fazer. Qualquer dúvida, eu vou estar lá pelo Meet, pode entrar e perguntar o que vocês quiserem. Tá bom? Um abraço, até mais.